Para o acompanhamento dessa leitura nos versos de 1 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6. Assim lemos nesse texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, adoramos o Teu nome por quem Tu és, tudo aquilo que tens feito na vida de cada um de nós, e pedimos que Tu fales ao nosso coração através do que a Tua palavra tem para nos transmitir, e que possamos extrair as lições que tens reservado para nós. Assim, Pai, fala a cada um de nós conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto que acabamos de ler, ele se mostra oportuno diante daquilo que vivenciamos no nosso país. A palavra que trago hoje pela manhã não tem cor partidária, não tem defesa ou ataque de qualquer coisa que esteja polarizando assim a nossa nação. Nós temos tido pessoas que se colocam na condição de defender o governo, outros que se colocam na posição de pedir a saída do governo. Mas o que é que a Bíblia então traz para nós hoje? O que é que a Bíblia fala a todos nós que buscamos servir a Jesus Cristo? O que é que ela nos traz como palavra, como conselho, como recomendação? Antes de nos deter exatamente no texto que acabamos de ler, eu gostaria de levantar um questionamento que diz respeito não apenas àquilo que adotamos como cor partidária ou até mesmo time de futebol, que tantas ocasiões gera tanta discussão, cada um dizendo que o seu time é o melhor. A pergunta que levanto é: a quem você é fiel em primeiro lugar? A quem você é fiel em primeiro lugar? E às vezes a gente pode pensar que determinado lado em uma questão política, ou determinado time porque a gente torce, tem a nossa fidelidade. Mas a quem somos fiéis em primeiro lugar? E aí, para cada um que já tem o conhecimento do Senhor Jesus, é incontestável a quem devemos ser fiéis em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que Jesus estava com o Pai desde a criação, e então que nós fomos criados tendo a participação do Senhor Jesus na criação. João capítulo 1, versos de 1 a 3, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito
se fez. Primeira razão, porque temos Jesus em primeiro lugar. Ele é nosso Criador. Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. Do jeito de Jesus vai ser sempre melhor para nós. Estava realizando ontem uma cerimônia de casamento, onde a maioria, grande maioria das pessoas que estavam ali, não professam a fé evangélica, mas estive mencionando o fato de que a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual da vida. É o manual da vida porque o fabricante é que deixou para nós. Deus que nos criou é que deixou a orientação sobre como podemos tirar o máximo proveito dessa nossa existência. Jesus estava presente desde a criação. Mas a palavra também apresenta algo ainda maior, porque nós fomos criados por Deus, mas nos afastamos de Deus. O homem preferiu o pecado a estar seguindo a direção de Deus. E até hoje é assim. Até hoje nós, quando estamos numa encruzilhada, somos muitas vezes levados a escolher um posicionamento diferente daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E muitas vezes deixamos de praticar as boas obras. Muitas vezes agimos de uma forma diferente até do que nós mesmos entendemos que deveríamos fazer. O apóstolo Paulo diz que enfrentou esta luta. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse está sempre diante de mim. Mas graças a Deus que Jesus, além de Criador, Ele é Salvador. Mesmo tendo dado as costas para o que Deus tinha para nós, nós continuamos a ser objeto do amor de Deus. E ao ponto de que Deus envia Jesus para assumir a condenação do meu pecado, do seu pecado. Em João capítulo 10, verso 18, o Senhor Jesus diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, este mandamento recebi do meu Pai. Cristo então veio para dar a vida em nosso lugar, para dar a vida para a nossa salvação. O espírito de gratidão sempre nos move positivamente. Quando alguém nos faz um benefício muito grande, nós temos o prazer, a alegria de poder retribuir, de poder fazer alguma coisa também por aquela pessoa. Se surge a oportunidade, a gente poder então fazer algo por quem nos fez tanto bem. Agora, com o Senhor Jesus, a condição é um pouco diferente. Porque qualquer pessoa que nos faça um bem pode vir a precisar de um benefício nosso em favor dessa pessoa. Agora, Jesus não precisa do nosso benefício. Ele é todo poderoso. Nós já cantamos aqui que Ele é todo poderoso. O que é que nós podemos fazer para Ele? Expressar a Ele em adoração por quem Ele é, por tudo que Ele fez, mas como algo que sai de dentro do nosso coração. Não que o Senhor Jesus precise de qualquer coisa que possamos oferecer, mas fazemos porque no nosso coração nós temos a alegria de retribuir pelo que Ele fez. Retribuir até é a palavra que não se aplica perfeitamente, mas é algo que nós temos o desejo de fazer para Ele, pelo que Ele fez por nós, assumindo a cruz em nosso lugar. Abro até aqui um parênteses para falar a respeito de um filme que está em cartaz.
ressurreição. Ressurreição é um filme que fala sobre a ressurreição de Jesus, sendo que não do ponto de vista dos discípulos, não do ponto de vista de algum dos escritores dos evangelhos, mas sob o ponto de vista de um militar romano. E não vou contar aqui o filme para que vocês possam ter o prazer de assistir, mas algo que fala a respeito do que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Mas ele não ficou preso pela morte, ele ressuscitou. Aleluia! A sua ressurreição é a comprovação de que tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse que tinha poder para fazer, como doador da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao reassumir a própria vida, ele dá a comprovação de que ele cumpre aquilo que prometeu. Mas ele subiu para o céu, deixando para a sua igreja o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vem para estar ao lado. João 14, 16 e 17, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele foi para o céu, mas deixou o seu Espírito que habita em nós, que está conosco em todo o tempo, o Consolador, aquele que vem para estar ao lado em todas as circunstâncias. Enfrentamos dificuldades, problemas, Ele está conosco. Estamos com tudo bem na vida, Ele também está conosco, e é parte da nossa alegria, ou razão maior da nossa alegria. A quem você é fiel em primeiro lugar? Jesus é aquele que merece a nossa fidelidade em primeiro lugar. E eu lembro daquela frase do pastor Thomas Akins, quando diz: a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. A coisa mais importante nós podemos saber. Nós podemos saber o que é mais importante na nossa vida. Mas isso que é mais importante, muitas vezes pode estar relegado a um segundo, terceiro, quarto plano. É preciso fazer com que o que é mais importante tenha a primazia na nossa sequência de prioridades. O Senhor Jesus é aquele que merece estar em primeiro lugar, contando com a nossa plena fidelidade. Agora nós voltamos para a realidade do nosso país. Que atitudes devemos tomar nesses tempos de crise? E vamos ver o que é que a Bíblia diz a esse respeito. Em João capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Primeira coisa, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Jesus que diz: eu dou a paz, não como o mundo dá, mas da maneira como atende propósitos prioritários do Pai. Também no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E então sabermos que o Senhor Jesus tem o controle, sabermos que não estaremos à mercê simplesmente de
qualquer tipo de política, de qualquer tipo de ação, mas a nossa dependência, em primeiro lugar, é no Senhor Jesus Cristo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E então, esses dois versos, eles nos falam a respeito de que o nosso coração não deve se turbar, nem se atemorizar, mas que deve ter bom ânimo, porque Jesus é aquele que venceu o mundo. Amém? Nós podemos estar diante dele em cada circunstância e diante de uma crise do tamanho da que estamos enfrentando. É a ele que nós buscamos, é nele que nós depositamos a nossa confiança. Não depositamos a confiança em homens, mas depositamos a nossa confiança no Senhor. A palavra também apresenta, no texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aqui o contexto era o contexto do exílio na Babilônia. O povo tinha sido levado cativo. E aquele ambiente então não era o seu ambiente natural, nem o lugar em que eles prefeririam estar, mas a palavra que Jeremias traz é: orem, mesmo estando debaixo de um domínio estrangeiro, fora da sua pátria, numa terra estranha, mas ore pela paz da cidade. Para nós então que estamos no nosso lugar, nós que estamos no nosso país, precisamos estar em oração pela paz no nosso país, nas nossas cidades, que o que quer que aconteça, mas que a paz possa prevalecer. O texto que nós lemos a princípio fala a respeito de oração. E ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O que o texto diz então é que devemos orar por todos que têm autoridade, que estão investidos de autoridade. Não estou dizendo aqui cor partidária, não estou selecionando nada aqui, mas que todos os que exercem algum tipo de autoridade possam ser o foco das nossas orações, para que Deus esteja agindo neles. Se há quem esteja errado e há quem esteja certo, que quem esteja errado possa ser incomodado pelo agir de Deus no coração. Quem está certo seja influenciado positivamente para continuar agindo da maneira certa, correta. Sabemos que, de todas as formas, somos unânimes em dizer que onde houver corrupção, que possa ser tratada. Onde houver aquilo que tem minado a nossa pátria e que tem sido crime de morte. Crime de morte. Quantas pessoas têm perdido as vidas nos corredores dos hospitais por falta de recursos direcionados para essa área, enquanto desvios são praticados em todos os níveis. Graças a Deus não são todas as pessoas. Graças a Deus há aqueles que agem corretamente. Mas quanta coisa tem vindo à tona, e que a gente fica pensando, se esses recursos fossem aplicados na saúde, na educação, no transporte, que diferença haveria para este Brasil maravilhoso? Estamos unidos então num propósito único, e
Cada um tem a sua posição para dizer qual a melhor maneira de buscar este propósito. Não vou tratar deste aspecto, mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós precisamos orar por todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Devemos estar em oração por cada um. Devemos estar colocando cada um diante de Deus, na presença de Deus, em oração. E o texto nos alerta de que existe um valor ainda maior. Porque o texto diz: isto é aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O propósito de Deus é algo ainda maior do que simplesmente termos uma vida tranquila e sossegada. Termos uma vida tranquila e sossegada é para podermos dispor das nossas energias, focar as nossas energias na proclamação desta mensagem de salvação em Jesus Cristo. Esta mensagem que precisa transformar o mundo inteiro, não apenas o nosso país. Foi apresentado aqui por Deise há pouco aquilo que é a realidade dos países onde tem havido uma fuga em massa. Pessoas que estão agora sendo rejeitadas em todas as nações e desejam apenas ter uma vida tranquila e sossegada. Mas por causa do pecado, por causa do mal no mundo, é que isto acontece. E então é preciso que a mensagem do Evangelho chegue. É preciso que tenhamos como prioridade também a pregação do Evangelho. Se priorizamos Jesus na nossa vida, aquela ordem que Ele deixou para nós precisa também ter lugar. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E o texto que lemos de Jeremias 14, 27, nos diz: procurai a paz da cidade. Não apenas orar, mas também fazer aquilo que estiver ao alcance para construir a paz. Para que sejamos instrumentos da paz. Alguém vai participar de alguma manifestação que possa fazê-lo em paz. Alguém vai participar de algum debate, pode ser algum debate público, pode ser a conversa em família ou a conversa no trabalho, na escola, que possa fazê-lo construindo a paz. Precisamos nos desarmar e saber que a vontade de Deus é que deverá prevalecer. E colocarmos-nos diante dele como instrumentos para que o que quer que possamos fazer, defendendo ponto de vista A ou B, possamos estar construindo a paz. Esse versículo de Jeremias diz que: porque na sua paz vós tereis paz. Se estamos construindo a paz no lugar onde estamos, nós mesmos vamos desfrutar dessa paz. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E quanto mais existe a animosidade na defesa dos pontos de vista, precisamos estar preparados para responder com uma palavra branda, que desvia o furor, que diminui as tensões, que acalma os corações. Nossa prioridade primeira é a Cristo. E o texto que lemos a princípio diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em outro lugar, nós vamos ler o apóstolo Paulo escrevendo também a Timóteo, dizendo que isso deve ser feito a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, e que a nossa dedicação ao Senhor venha em primeiro lugar, que possamos estar orando pela paz, como já fizemos aqui neste culto, orando para que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se possa desfrutar dessa paz que o Senhor Jesus tem para nós, está à nossa disposição. É preciso que essa paz seja semeada, e aqueles que servem a Jesus são responsáveis por essa semeadura. Em um dos diálogos que foram publicados nesta semana, eu queria destacar somente uma coisa. Era uma frase que diz: aqueles lá são crentes. Não sei quantos ouviram isso aí. Aqueles lá são crentes. Que bênção da gente poder ser identificado como aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. E que isto seja de fato, que isto seja não apenas nominalmente, mas em todas as nossas atitudes. Possamos ser identificados como aqueles que servem a Jesus, não importa o lado em que estejam, mas que possamos ser dos que semeiam a paz, constroem a paz. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar novamente pelo nosso país, que possamos fazê-lo todos os dias, em todos os nossos momentos de oração, lembrar de colocar o nosso país, a situação que enfrenta, nas mãos do Senhor, para que a solução seja aquela que vem das suas mãos. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, pelo teu poder, o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, tudo que nos alcançou, mesmo nós não merecendo nada, mas pela tua bondade, benignidade, temos sido alcançados por esse tão grande amor. Assim, Pai, que possamos ser instrumentos teus, instrumentos que semeiam a paz. Colocamos diante de ti a nossa nação, suplicando, Senhor, que tu possas agir em todos aqueles que têm qualquer tipo de responsabilidade nesta ação, tanto daqueles que têm elevado poder nas instituições do nosso país, como também naqueles que vão às ruas expressando o que é a sua vontade, o que é que vai no coração, mas que em tudo tu possas estar agindo no coração de cada um de nós, no coração de todos que têm qualquer tipo de responsabilidade e de autoridade, mesmo que seja apenas a autoridade da manifestação nas ruas. Assim, Senhor, que a tua vontade seja feita no nosso país, que possamos ter essa vida tranquila, sossegada, para que possamos focar na realização da tua vontade, na proclamação da mensagem salvadora do teu Filho Jesus Cristo, em todo o Brasil e em todo o mundo. Assim, Pai, colocamos-nos diante de ti, suplicando as tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.